Há uns tempos escrevi acerca de um livro de um autor, inclusivamente um autor amigo, que escolher livros para os miúdos merece o cuidado, o mesmo cuidado com que escolhemos os ovos. Temos cuidado ao ver se os ovos ficam a boiar ou não, com que escolhemos o leite, com que temos cuidado para ver se o leite azedou ou não, com que vemos se a manteiga já não passou o prazo, os iogurtes. Somos tão exigentes com aquilo que os miúdos, com aquilo que os nossos filhos eventualmente comem, e às vezes não temos exigência nenhuma em relação àquilo que eles leem. Pois hoje vou conversar com um desses autores que é de qualidade garantida. Tem inclusive a vantagem que os livros têm, que não têm prazo, valem para sempre. Ao fornecermos um livro, ao disponibilizarmos um livro do Álvaro Magalhães às nossas crianças, estamos sempre seguros. Álvaro Magalhães, muito obrigado por vir conversar connosco. Obrigado, eu é que te agradeço. E na verdade é isto que eu penso quando escrevia acerca dos livros para os mais novos. E escrevia, posso dizê-lo, sobre um livro que o Nuno Casimiro publicou, que é um escritor raríssimo neste sentido em que não publica quase nada. Pensava muito desde logo nos teus livros. Tu tens uma obra vastíssima para os mais novos, desde livros para crianças, propriamente ditas para crianças, e livros para adolescentes, jovens, digamos assim. E a tua obra tem esta qualidade quase sempre educativa, mas também lúdica. Eu tenho sempre a sensação de que tu não nos estragas as crianças. Tu tens esta fazes como? Tens esta consciência. Como é que tu crias os teus livros e com que angústia ou com que sonho crias tu os teus livros? Olha, Walter, os meus livros, embora tenham os mais novos como público preferencial, não são escritos para eles, propositadamente. Quando escrevo, não viso esses públicos concretos. Mas uma abrangência maior, porque eu acho que um livro para os mais novos, como tu disseste, tem que ter qualidade, e para ter qualidade tem que ser apreciado também pelos adultos, por toda a gente. Portanto, não se trata aqui de escrever para as crianças, nunca se tratou disso. Trata-se de escrever também para as crianças e também para os mais novos, porque o livro também agrada aos adultos. E será por isso que todos os adultos ajuizados que eu conheço compram os teus livros? Mesmo os que não têm filhos, como eu? Sim, eu sei que muitas crianças e muitos jovens leem os meus livros, mas sei que os adultos também os apreciam. E sei que há livros especificamente, como por exemplo Os Contos da Mata dos Medos, que é uma série de 4 livros, que são livros que são principalmente apreciados pelos adultos na sua plenitude, digamos assim, de texto literário, não é? Por isso, Os Contos da Mata dos Medos consegues uma proeza que é uma poeticidade, não só ao nível da expressão, mas ao nível das ideias, que nos arrebata, que nós pensamos assim. Eu obviamente acedi a esses livros já adulto, mas eu penso assim, eu precisava ter tido isto na minha infância. Isto teria melhorado a minha vida, ter-me-ia construído, porque é disso que estamos a falar quando disponibilizamos os livros aos miúdos, não é? É da construção. Como é que construímos uma pessoa? E eu teria sido muito melhor construído se esses livros existissem na minha infância, porque são de uma candura, de uma benignidade, e ao mesmo tempo deitam mão de uma imaginação que é raríssima. E por isso eu quase não concebo que a biblioteca de um adulto não tenha aqueles livros. A biblioteca das crianças é obrigatório e devia ser proibido que os pais não fornecessem esses livros aos miúdos. Mas mesmo a biblioteca de um adulto, porque nós parece que voltamos atrás para ir mais adiante. Isto, enfim, interrompi-te, é um elogio, mas eu não trago aqui as pessoas por qualquer motivo, trago porque admiro o que elas fazem.
Uma das coisas que eu reconheço nos teus livros, e por exemplo, esta série que tu começas a publicar agora, recentemente sai na Porta Editora, Picasso e Van Gogh, saíram 2 primeiros volumes. Uma das coisas que eu te reconheço é que tu és efetivamente um escritor, e por isso os teus livros, ainda que nós os queiramos levar para os miúdos, eles têm o mesmo texto. Não são aquelas coisas de 2 ou 3 palavras por página e um boneco bonito. São normalmente histórias com bastantes palavras. São livros onde efetivamente se convidam as pessoas, e desde logo os mais novos, a ler. E por isso tu acreditas que as crianças, e também os adultos, mas acreditas que as crianças podem e devem ler e não só ver bonequinhos. Claro. Voltando à questão da Mata dos Medos, eu comecei por publicar poesia nos anos 80, estava convencido que ia ser um poeta que só ia escrever poesia, só ia publicar poesia. E aliás era também editor de poesia nos anos 80, a poesia era a minha vida. Quando a minha filha tinha 6 anos, escrevi para ela o meu primeiro livro infantil. Para ela mesmo. Os primeiros 2 livros infantis. E percebi, nesse momento, que escrever para os mais novos, tal como eu entendo, não era diferente de escrever poesia. Porque, de facto, a literatura, também para os mais novos, há um território privilegiado do poético. Tu falaste em poeticidade. Nós sabemos que a poesia não está nos poemas, não está só nos poemas. A poesia está em toda a parte. Eu uma vez disse isto. A prosa é literatura, digamos assim, ou um livro ascende à condição de literatura de cada vez que deita a mão das propriedades da poesia. Porque se retirares à prosa a dimensão poética, ela vira um relato. Exatamente. É um relato despido de literatura, não é arte, perde a arte. Aquilo que faz o texto ascender à condição de arte é tudo o que pertence à poesia, na verdade. Exatamente. Eu, aliás, até poderia dividir a nossa dita literatura infantil em 2 partes: os textos que têm essa componente poética e os que não têm, ou seja, os textos que são literários e os textos que não são literários. E o que falta justamente é uma educação para essa literacia, identificar esses textos que são os que vale a pena, aqueles que são construtivos, que tu disseste muito bem, mas não, vai tudo para um grande saco e está tudo misturado e não há quem sinalize nem diga, não é? Porque isso é que é pena, não é? Porque daí é que vem a má fama da literatura infantil enquanto género menor, quando nós sabemos que não há géneros menores. O que há é livros menores de qualquer género. Livros bons e livros maus. Não é? Bons que serão literatura, maus que serão... E estes livros, como outros, como os livros do Pina, que também está aqui presente, etc., são livros que escapam aos protocolos mais imediatos da classificação e da catalogação, não é? E no fundo o que eles nos dizem é que não há literatura infantil. O que há é literatura. Mais nada. E era só o que deveria haver. Literatura, não é? E sobretudo a necessidade de não tratarmos os miúdos como indecisos ou como atrasados mentais. Se há literatura infantil enquanto género é porque há um excesso de livros desses, pessoas que acham que escrever para os mais novos têm que descer de nível. Os padrões. É um equívoco muito grande. Então tornam-se imbecis, infantilizam-se, etc. Porque pensam que assim estou a comunicar com os mais novos. É um equívoco muito grande, porque para escrever para os mais novos, que é uma arte maior e não uma arte menor, é preciso elevar-nos, porque eles estão num patamar literário superior, porque eles são seres naturais, estão mais próximos da natureza, estão mais próximos da essência do ser, estão mais próximos do ser, estão mais próximos do poético, pela sua condição, pela sua própria condição. Então, têm um acesso direto à fantasia, ao maravilhoso, etc., tudo coisas que nos escapam. Ou seja, eles já estão sintonizados num estado poético, não é? E nós, para aceder a isso, temos que ultrapassar a nossa estrutura. Portanto, para escrever para eles, temos que nos elevar. É uma arte maior. Uma vez perguntaram ao Stanislavski, que era um teórico da arte dramática, muito competente, como se fazia teatro para crianças. E ele respondeu assim: como se faz teatro para adultos, só que melhor. Exatamente.
Tu terás publicado umas largas dezenas de títulos, talvez 80? Estou errado? 80 considerando séries que têm livros pequenos e muito rápidos, não é? Portanto, sim, livros mais rápidos. Mais rápidos, considerando, podemos quantificar em 30, 40, mas como tu sabes a quantidade não tem a menor importância. Exatamente. A quantidade resulta de ser um escritor profissional e escrever só e corresponder. Mas há esta questão admirável. Eu tenho um fascínio pela possibilidade de verdadeiramente comunicar com os mais novos, de lhes comunicar uma história. Não é fácil como as pessoas pensam. E é isso que eu digo. Eu acho que só os poetas é que o conseguem. Eu até tinha uma teoria que era isto devia ser uma coisa como uma porta, um portão, a literatura infantil, a literatura também para os mais novos, digamos assim, e o porteiro só devia deixar entrar os poetas. Uhum. E é exatamente neste sentido a dificuldade, porque há um exercício de consciência, digamos assim, que é imediatamente acionado. Quando sabes que o teu livro será indicado aos mais novos, será vendido aos mais novos, há qualquer coisa na ética imediatamente que muda, que se mexe, não é? E sabes que eles também são mais difíceis de enganar do que os adultos. Os adultos não os enganamos. Não os podemos enganar. E se eles não gostarem ou acharem que alguma coisa é reacionária, é estúpida. Não fingem que gostaram para passar por inteligente. Se os forçarmos, se o texto estiver a forçá-los a alguma coisa que seja substancialmente palerma, eles vão nos atirar à cara que nós somos uns palermas. Estás obrigado à sinceridade logo. Exatamente. E à competência. E à dificuldade, porque escrever também para os mais novos, ter essa capacidade de abrangência, é quase como se te pedissem para fazer uma peça musical, utilizando só as notas mais simples. E mais básicas, mas obteres os mesmos resultados que obterias se usasses todo o painel de notas. Todo o aparato, não é? Exatamente. É mais difícil, não é mais fácil como as pessoas pensam. Exatamente. Uma arte maior e não uma arte menor como as pessoas pensam. Exatamente. Mas ao nível desta questão, deste empenho ético, desta obrigação ética, como é que tu ficas na escolha, por exemplo, dos temas? Acontece-te escrever alguma coisa que tu pensas assim, se calhar não tenho direito de dizer isto aos miúdos, se calhar não me compete a mim venderes esta ideia, dizeres isto. Olha, como é que isto acontece? Eu já ouvi autores desta área dizer que não escreviam sobre a morte, nem sobre isto, nem sobre coisas traumáticas, etc. Ou seja, não escreviam sobre a vida, não é? Quase todos os meus livros, o tema principal é o amor e a morte. Tu falaste em... Tens um livro, inclusive, com a palavra morte. O tema enquanto tema, não é? No título, não é? Não, sim, mas enquanto tema quase todos têm isso. Até tem um livro que são 3 histórias de amor e que são 3 histórias de amor e morte. Não está lá o amor, porque há uma relação e uma ligação óbvia entre as duas coisas. Ou seja, uso os mesmos temas que usaria se estivesse a escrever para adultos. Só que usando aquele tal teclado de que nós falamos, percebes? Porque, justamente porque não faço essa distinção. Sei que vou falar daquilo, mas que tenho que o falar de um modo, tenho que o fazer de um modo que seja produtivo também para os mais novos, não é? A literatura, e estamos a falar da literatura, não estamos a falar de livrinhos enviados aos mais novos, estamos a falar da literatura. A literatura não serve para ensinar. E é uma pena, é a mácula da dita literatura infantil, é que há pessoas que escrevem livros para ensinar coisas. Ora, a literatura não serve para ensinar aos manuais. A literatura serve até para desensinar, para avalar conhecimentos, se quiserem, e serve sobretudo, é um instrumento para nós lidarmos com aquilo que se desconhece, com os grandes, com os mistérios da... E aí pode-se aprender, mas não é de uma forma, não há um didatismo imediato ou bacoco. Exatamente. Não é um didatismo. Eu não estou a dizer que não é pedagogo, só que nós somos muito melhor pedagogos quando nós estamos a ser pedagogos. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Porque acabamos por aprender no território da liberdade. Exatamente. Que acaba por permitir que a nossa própria identidade se manifeste e faça escolhas. A literatura tem isso de glorioso. Exatamente. A literatura levanta-nos um problema, mas não nos dá exatamente a solução. E por isso é a nossa identidade que vai tentar encontrar ali um caminho para uma lógica qualquer. Não nos explica o mistério, mas põe-nos a lidar com ele. A ciência explica-nos como o mundo funciona, como a vida funciona, mas não atribui um sentido à vida. Então nós precisamos dos mitos, da imaginação, da fantasia, para lhe atribuir esse sentido. Exatamente.
E escrever para os mais novos, escrever para os adultos, os temas são exatamente os mesmos. Aliás, mesmo em livros mais ligeiros como esse do Picasso e Van Gogh que tu falaste, desta série, parece uma coisa mais fútil, mas os animais são usados ali para olharem para nós e nos criticarem e para comentarem os nossos comportamentos, os nossos rituais, as nossas coisas ridículas, as nossas coisas estúpidas. Eu tenho 3 gatos em casa e que estão sempre comigo. Às vezes há um deles que está a olhar para mim e tenho a certeza que ele está a pensar assim: pá, este 2 patas é mesmo esquisito. 2 patas é como os gatos nos chamam a nós, os humanos. Eu tenho um cão, o Crisóstomo, e o Crisóstomo odeia que eu seja escritor. Eu sei disso, porque ele deita-se à minha beira e eu passo o dia invariavelmente sentado a um computador, que para um cão deve ser a atividade mais aborrecida e estúpida, e eu sei porque ele de vez em quando suspira cansado de olhar para mim e pensando podíamos estar a correr na praia, ainda por cima vivo ao pé da areia, exatamente, ao pé da praia, e ele deve pensar, podemos estar a correr na praia, seríamos tão felizes. Sabes o que é? E este idiota deu para ser escritor. Isto não presta para nada. Mas, no fundo, em todas as fábulas, não é? Em todos os textos onde os animais falam, os animais estão relativamente humanizados, e são isso, são modos de nos retratar. E são representações também dos mais novos, das crianças, ou seja, são representações desse mundo inocente, que é para mim glorioso e é o que eu e onde as crianças facilmente põem os bonecos a falar e o gato a falar. Vejo os meus sobrinhos mais novos. Exatamente. Eles estão muito próximos dos animais, mais próximos dos animais, as crianças, do que de nós, muitas vezes, os adultos. E nós usamos na literatura muitas vezes os animais, porque os animais são os médiums perfeitos para chegarmos a eles, são os mediadores perfeitos para chegarmos aos mais novos, porque eles são criaturas idênticas, digamos assim. Têm a mesma natureza. Vêm de uma mesma natureza cândida, não é? Exatamente. Ainda não estão corrompidos. Exatamente. E há sobretudo essa liberdade. Exatamente. Essa liberdade e essa espontaneidade. Não é? Exatamente. Espontaneidade é o que nos falta. Falta-nos espontaneidade. A nós adultos. Falta-nos espontaneidade. Falta-nos infância. Exatamente. Álvaro, eu não podia deixar de abordar, ainda que talvez brevemente, esta questão, e mais ainda porque tu próprio trouxeste ali o Sr. Pina para a nossa mesa, e o Sr. Pina de alguma forma está sempre presente. Este senhor, este Manuel António Pina, este livro tu escreveste-o com um propósito muito claro de fazeres a tua homenagem de alguma forma. A palavra homenagem às vezes é triste, e a mim importa-me que lembrar seja uma alegria, e eu penso muito nisto, e penso muito acerca das pessoas que perco e que perdi, que lembrar essas pessoas tem de ser uma alegria. A falta que nos fazem pode conter uma dimensão da tristeza, mas nós termos tido essas pessoas e evocarmos o seu nome tem de ser sempre algo de glorioso, e tem de ser sempre algo da dimensão da felicidade, porque é isso que elas trouxeram à nossa vida. E o Manuel António Pina, enfim, falta-nos, e era uma pessoa fundamental na tua vida, um autor fundamental na nossa cultura. E eu gostava que tu me lembrasses um pouco, a partir deste livro, como é que tu escreves este livro e o que é que tu achas que é fundamental, a mensagem fundamental que este livro traz, não só aos miúdos que o vão ler, mas aos adultos que o vão ler também. Olha, o Sr. Pina foi de facto uma homenagem, mas a homenagem, exatamente como tu dizes, feita pelo lado alegre, porque o que esse livro celebra é justamente o lado mais risonho do Pina, ou seja, o Pina cheio de graça, porque de facto o Pina era uma pessoa com uma disponibilidade permanente para a brincadeira, para o riso, para o lado lúdico da existência, e que era uma pessoa que sabia relativizar as coisas graves. Ria-se das pessoas que se levavam a sério, aquelas pessoas que se tomam muito a sério, que levam a sério, que se acham muito importantes, e tudo que fazem é muito importante. E por isso é que a citação daquele livro, epígrafe do livro, há um verso dele que é: as coisas sérias, que cómicas que são.
E de facto Pina era risonho. Às vezes telefonava mais 4 da manhã para me contar uma anedota. Já sabes esta, não sei o quê. Tinha sempre essa disponibilidade. Às vezes estávamos a conversar, quando a conversa era mais intelectual, mais chata, mais crispada, mais aborrecida, ele interrompia e dizia, pá, isso sim, é como aquele senhor que uma vez foi não sei o quê, e contava uma anedota. Ou seja, desconstruía, desmontava aquela seriedade, né? O excesso de seriedade do mundo era uma coisa que o incomodava profundamente, não é? A sensação que eu tenho em relação ao Manuel António Pina é que ele puxava constantemente o tapete debaixo dos pés, dos seus próprios pés, que era uma forma de não permitir uma acomodação com essa tendência intelectualzinha. Sim, exatamente. Daquela conversa muito arrumadinha, que vai buscar conceitos às vezes já carcomidos pelas traças. Exatamente. E que ficavam ali a poluir um bocadinho a possibilidade das pessoas avançarem sobretudo no sentido de um bem-estar, não é? E de uma felicidade muito efetiva. Não sei se li bem, mas era esta a leitura que eu tinha de Manuel António Pina. E o livro é conduzido nesse sentido, no sentido de demonstrar as peculiaridades dele. Ele era uma pessoa cheia de idiosincrasias maravilhosas, não sabia dizer que não, dizia sempre que sim, depois inventava desculpas para não ir, chegava atrasado a todo lado, não é? O facto de ele chegar atrasado a todo lado e ter sempre, marcava encontros com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, e o que o livro acentua é o facto de ele ser uma pessoa singular. Ele era mesmo singular. Nós somos todos parecidos uns com os outros. E ele não, era parecido só com ele. Seja enquanto pessoa e seja enquanto poeta. Como poeta também era um poeta singular e único. Escrevi uma vez um artigo sobre ele para o JTL e o título era Navegador Solitário. Era um autor que não pertencia a escolas. Era um navegador solitário. Navegava sozinho. Foi sempre sozinho, mesmo no campo da literatura infantil. De amigos, ele nunca representou exatamente capela nenhuma, não é? Ele foi sempre uma vanguarda de si mesmo. Exatamente. E uma vanguarda para todo o panorama. Exatamente, e nós vemos que ele, sendo um poeta de referência, não tem epígonos também, como tem o Eugénio, como tem o Herberto, como tem outros, porque a literatura dele também era completamente singular, era baseada na materialidade da linguagem, e ele não tem epígonos porque ninguém consegue epigonar o Pina. Não se chega àquilo, àquela saturação, àquela maturação, àquela intimidade incrível que ele tinha com as palavras. Aí ele também era completamente singular. Mas ele contou-me uma vez que foi a um congresso em Espanha e conheceu um poeta turco que escrevia os mesmos poemas que ele escrevia. Ou seja, ele não era tão único assim e deve ter percebido. Talvez exista um em cada lado da Europa. Um em cada extremidade. Exato, pelo menos 2 Pinas havia. Álvaro, além desta, nós temos pouquíssimo tempo, mas queria deixar apenas esta nota. Além desta coleção que começaste neste momento na Porta Editora Picasso e Van Gogh, está para sair alguma coisa que nós possamos saber? Este ano de 2014 publicas alguma coisa nova? Sim, olha, eu nos anos 90 escrevi uma série que era a série Triângulo J, preferencialmente dirigida a adolescentes, que foi bastante conhecida, depois interrompi e agora pediram-me para escrever um livro novo e, portanto, a série vai ter uma renovação, uma espécie de reencarnação, digamos assim, gráfica também, e vão ser feitas reedições, digamos. No fundo, vais reapresentar essa série a esta nova geração de adolescentes, de jovens que poderão... É disso que se trata. Muito bem. Álvaro Magalhães, vou agradecer-te muito teres vindo conversar connosco. Foi um prazer. Tens em mim um grande admirador. Obrigado. E eu também sou um grande admirador de ti. E vamos nos vendo. Sim, claro. E agradeço-lhe a si também a ter estado aí. Já sabe, se quiser cuidar mesmo daquilo que se come, se quiser cuidar das pessoas que têm aí em casa, cuidar daquilo que elas comem, tem nos livros do Álvaro Magalhães o melhor dos alimentos para a cabeça. E até para a semana. Obrigado por ter estado aí.
Ótima, o seu concessionário Smart no Porto. Hoje é noite de cinema em casa, em DVD para ver e rever. À venda nos melhores quiosques, papelarias e tabacarias. Esta semana, entre em ação com Killer Elite, o confronto. O descontrai com Larry Crown. How fast does it go? Já nas bancas por apenas 5€. Um gangster da pesteleira à procura de vingança. E o Beck foi convidado para o Iraque, pá! Para caçar espiões à noite no deserto! Mas a tarefa não é fácil quando nem sequer sabe pronunciar o seu nome. Porra, Veiga, é uma gorjeta? O nome é Veiga, pá! Já não tem Nirvana numa sala perto de si. 31 anos de presidência, 31 decisões. Um livro de Jorge Nuno Pinto da Costa, escrito na primeira pessoa. 31 anos de presidência, 31 decisões. Já à venda. Professor? Johnny Depp. Will's dying, but we can upload his consciousness. E se a morte não for o fim? Fran Sanders, a nova inteligência. 1 de maio nos cinemas e IMAX. O Porto e a região norte possuem uma história notável, um património valioso, uma memória repleta de factos que nos levam dos locais mais proeminentes até às profundezas da terra e aos seus subterrâneos, das costas atlânticas às ruas, praças e vielas das nossas povoações. Todas as semanas, aqui, no Porto Canal, percorremos os factos, perseguimos as lendas, trilhamos os caminhos da história. Estamos a emagrecer, estamos a apertar o cinto e estamos a ir para o lado.